tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre a minha experiência ao me mudar para os Estados Unidos com um pituquinho, uma criança pequena, né? O meu filho, Dominique, hoje ele tem 6 anos, mas quando a gente se mudou ele tinha 2,5. Então eu vou explicar para vocês como foram esses últimos anos aqui, quais foram as minhas dificuldades, as coisas que nós enfrentamos aqui, e eu espero que esse vídeo possa também ajudar vocês no processo de vocês. E se você tem alguma experiência para compartilhar, deixa nos comentários que eu tenho certeza que vai estar também auxiliando outras pessoas, ok? Então, bora lá pro vídeo. Então, eu me mudei pra cá em maio de 2019. O Dominique, ele tinha 2 anos e 5 meses, ele era bem pequenininho, ele ainda não, enfim, não tinha nem noção de que ele estava mudando de país, né? E assim que a gente chegou aqui, eu já queria colocar ele num daycare, que é um jardim de infância, né, no Brasil. E tinha um que era, assim, do lado do meu condomínio, bem pertinho mesmo da minha casa, eu podia levar ele a pé, o que é muito raro de acontecer aqui, e lá nós fomos. E eu precisei chamar a minha cunhada para ir comigo, porque eu não falava inglês naquela época. E ela foi, nós fizemos todo o processo para a entrada dele. Aqui, assim, eles não podem te impedir de matricular o seu filho, por você ser imigrante, por você não falar o idioma, nem nada disso. Mas eles podem dificultar a sua vida, né? E a moça que estava lá na recepção, ela não fazia a menor questão de ajudar. Ela era bem, assim, grosseira, foi um processo meio estranho, sabe? Mas nós matriculamos o Dominique, ele começou lá na escola e foi andando, assim, as primeiras semanas. Porém, essa moça do office, ela me ligava, ela mandava mensagem que o Dominique não estava se encaixando, que ele não estava se adaptando, que ele não estava indo bem. E já a professora que me mandava fotos do Dominique, ele durante o dia, ela me dizia que ele estava indo super bem, então eu não entendia era nada do que estava acontecendo. Mas essa moça do office, ela começou a incomodar, assim, bastante, sabe? Eu sei que o Dominique ficou lá 1 mês, né? O último dia dele, eu nem consegui, de fato, eu ir lá buscar ele, porque eu tava, assim, muito estressada. A moça havia me mandado, na verdade, ligado, né, pra minha cunhada, eu acredito que foi assim que aconteceu, eu não lembro exatamente, mas falando assim que o Dominique deveria ficar com pessoas que falassem o idioma dele e não ali na escola. Por ele ser muito novo, ele também não falava português super bem, sabe? Eu não acreditei assim que seria um problema pra ele se adaptar ali, mas ela achou que era um problema muito grande ele não falar inglês. E o melhor que a gente fez foi tirar ele daquela escola. Eu aceitei que aquilo que ela falou seria o melhor para nós. E tava realmente muito estressante aquela situação ali. E nós tiramos ele dessa escola e ele ficou com uma babá. Essa babá, ela era um doce, sabe? Ela morava no meu condomínio, ela era super querida, ela cuidava muito bem dele. E o Dominique ficou com ela por 1 ano, até nós nos mudarmos de condomínio, né? O tempo que eu morei ali naquele condomínio, foi ela que cuidou dele. Eu até tentei manter depois que nós mudamos para um outro local, mas era muito longe da minha nova casa. Então tava muito difícil para mim, assim, esse transporte. E me indicaram uma outra babá, que era mais perto da minha casa, que foi quem cuidou do Dom até ele começar a ir pra escola, né? E todo esse processo, assim, nas babás foi bem tranquilo, sabe? Ele já começou a aprender alguma coisa de inglês, né? Porque desenhos, músicas aqui é tudo em inglês. As próprias crianças falavam inglês, que estavam ali sendo cuidadas também pela babá, então ele já tinha aprendido bastante. E com 4 anos... Charlotte, sai daqui! E esse tempo com babás, assim, foi super tranquilo, sabe? Ele foi se desenvolvendo bem, ele brincava o dia inteiro, tinha bastante criança, elas eram maravilhosas, as duas que cuidaram dele, elas eram incríveis.
E ele também aprendeu bastante do inglês, porque as outras crianças falavam inglês, música em inglês, desenho em inglês, era tudo mais aquele misto, né, do português com o inglês, então ele foi se adaptando bem melhor. E chegando perto dos 4 anos, a gente decidiu que seria bom ele voltar para o daycare para se preparar para o VIPK. O VIPK é como se fosse uma pré-escola, sabe? Eles é pré-kindergarten, que o kindergarten é o primeiro ano deles na escola, né? Que o Dominique tá agora. Mas o VPK é um ano antes dele começar a escola, é um preparatório para ele começar na escola. E aqui na Flórida, a Flórida paga meio período do VPK para criança mesmo, se o seu filho não for americano e tudo mais. Então nós fizemos a aplicação para o VPK e ainda faltava 6 meses para ele de fato começar. E nós decidimos que a gente já ia, assim, colocar ele num daycare, até porque essa moça que cuidava do Dom, ela ia deixar de trabalhar com crianças, então, para não colocar em outra babá, que eu também não conhecia ninguém, que eu confiasse, eu decidi que a gente ia colocar ele no daycare para preparar ele também, para preparar ele para a preparação da escola. Mas para ele já ir se adaptando com esse ambiente. E nós fizemos, né? Nós colocamos ele num daycare. A princípio, tudo lindo, né? Tinha um urso gigante, assim, na frente da porta. Super bonitinha a escola. Mas me incomodava que eu não tinha acesso à escola, sabe? Eu deixava o Dominique na porta, vinha uma professora, pegava, levava ele lá pra dentro e eu não conseguia acessar dentro da escola, assim, eu não tinha acesso nenhum. Mas tudo bem, né? Aqui cada escola age de uma forma diferente, independente, e você não tem muito o que fazer. Então ele começou ali nessa escola e ele ficou pouquíssimo tempo, assim, acredito que ele tenha ficado uns 2 meses. Né? Depois que ele ficou, a professora começou a insinuar coisas como: o seu filho precisa de ajuda médica, ele chora sozinho, ele fica num canto, algumas coisas do gênero. E eu comecei a ficar preocupada, assim, com esse comportamento dele. O que tá levando ele até esse comportamento? Porque ele chora, porque ele faz birra. Que as crianças americanas, elas não choram? Porque eu não acho tão anormal o meu filho de 4 anos chorar, sabe? E isso me irritava muito. A forma como ela falava, parecia que somente o meu filho que chorava. E, enfim, foi bem complicado. Até um dia que ficou insustentável. Foi a pior experiência que eu passei aqui. Eu tava trabalhando numa casa, né? Eu tinha o meu schedule de limpeza, então eu já trabalhava pra mim. E eu tava trabalhando numa casa bem longe daqui, era a primeira limpeza daquela cliente, era uma casa assim, uns 45 minutos daqui, era bem longe mesmo. E a escola me ligou e o que eu entendi no telefone, eu já falava inglês, mas não era aquela fluência ainda. O que eu entendi no telefone foi que o Dominique tinha quebrado o dedo. E eu fiquei desesperada, assim, eu liguei pra minha cunhada, pedi, pelo amor de Deus, pra Gabi lá buscar ele, tentar levar ele pro médico, e eu ia tentar agilizar ali pra terminar aquela casa pra ir embora. E eu não consegui fechar aquela cliente, talvez porque eu trabalhava e chorava, não é muito comum, né? Ter ali uma pessoa limpando a sua casa chorando. Mas a minha preocupação com o Dominique era muito grande. Foi bem assim, foi bem difícil. Até a Gabi chegar lá e me ligar e me dizer como é que ele tava, eu fiquei inconsolável. Até que a Gabi me ligou, né, pra me dizer que ela tinha pegado o Dom, mas que na verdade o Dominique não havia quebrado o dedo. A Gabi disse que ele tinha quebrado o dedo de uma professora, que ele quebrou o dedo da professora. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Falei, peraí, meu filho de 4 anos quebrou o dedo de um adulto. Só pode ser o Hulk? É o Capitão América? Ele deve ser um Avengers? Não sei, daqui a pouco alguém do FBI tá batendo na minha porta, ou lá daquela, né,
lugar 51 lá, misterioso, porque vão estudar. É uma criança de 4 anos que quebrou o dedo de um adulto. Aí eu fiquei brava. Nossa, eu fiquei brava. Aí liguei pro meu marido, contei tudo que tava acontecendo, falei, vamos lá na escola, né? Ainda era assim, quando tudo isso aconteceu, era perto ali do meio-dia, dava tempo. A Gabi ficou com o Dom, né? Eu acredito que nós nos encontramos depois todos lá na escola e nós fomos lá conversar com a diretora. E eu não fui, né, mal educada com ela, nem ela comigo em momento nenhum. Mas quando eu cheguei lá e eu comecei a confrontar ela sobre o fato do meu filho ter quebrado o dedo de alguém, né, de um adulto, ela me disse coisas do tipo assim, ai, não, na verdade ele fez uma birra muito grande e a professora, quando eu tava lidando com ele, ela se desequilibrou e ela bateu o dedo na porta e machucou o dedo dela. Não quebrou o dedo. E não foi o meu filho que quebrou o dedo, certo? E eu fiquei assim, mas como que você me liga me dizendo que o meu filho quebrou o dedo de alguém se não foi isso que aconteceu? Isso é muito grave. Não é uma coisa normal. Você liga para um pai, o seu filho quebrou o dedo do fulano. Daí, na verdade, o fulano que se desequilibrou e bateu com o dedo na porta. Sabe? Essas coisas, assim, parecia que estavam querendo... Eu não sei. Foi terrível. E eu comecei a pedir para ver as câmeras de segurança. Eu falei, eu quero ver a câmera de segurança. Aí a diretora não deixou, ela falou que o nosso relacionamento era a base da confiança e tal, entre pais e professores e não sei o quê. Eu falei, não, eu quero saber o que de fato aconteceu, eu quero saber o que aconteceu. E eu comecei a insistir e ela não deixou. E aqui nos Estados Unidos, o seu filho pode ser facilmente expulso da escola. Eles geralmente não podem te negar de te matricular por você ser imigrante ou por você, enfim. Mas eles podem facilmente decidir que o seu filho não pode ficar ali e te expulsar da escola. E por alguns segundos eu tive que pensar rápido e eu pensei, eu não vou decidir nada agora, né? Eu não vou insistir, eu não vou insistir com essa diretora porque eu tinha um schedule grande, eu tinha bastante trabalho e eu não sabia, foi tudo assim tão de repente, eu não sabia ainda como que eu ia lidar com essa situação. Mas aquilo começou a me incomodar. E no dia seguinte, quando eu cheguei lá na escola, a professora ela fez um vídeo, a diretora no caso, do celular dela mostrando um momento em que o Dominique estava chorando sozinho num canto. E dava pra ver que ele estava realmente muito chateado. Mas eu fiquei, por que ele tá chorando? O que aconteceu? Ah, não aconteceu nada. Ele vai lá pro canto e chora, assim, sozinho. Aí eu comecei a pensar e falei, eu vou falar com o pediatra dele, né? Nós tínhamos um pediatra que acompanhava ele desde que a gente chegou aqui. E levei ele pro pediatra para fazer, enfim, todos os exames possíveis, né? Para autismo ou alguma outra coisa que poderia estar prejudicando ele. E nós fomos no pediatra, nós fizemos todos os exames nele e o pediatra falou, não, Dominique não tem autismo, eu vou te encaminhar para fazer os exames nele, mas ele não tem, eu conheço ele, eu fiz ali, respondi um formulário, um pré-formulário, né, só que o médico realmente conhecia bem ele, mas mesmo assim eu respondi um formulário, no formulário tinha várias questões, assim, sobre as fases de desenvolvimento, comportamento, interação social, enfim, um questionário bem completo. Eu respondi e ele falou, olha, aqui no questionário já te responde, o seu filho não tem autismo e ele não tem hiperatividade também. Mas para te deixar tranquila, eu vou te encaminhar, vou te dar o referral, né, que é a indicação para você ir fazer os testes lá na clínica. E realmente veio que o Dominique não tinha nada. E era alguma coisa da diretora, né? Mas nesse meio tempo, um dia depois que o Dominique, que ela me mostrou aquilo no celular, até mesmo antes de todo esse processo com o médico, a diretora expulsou ele da creche, ele não poderia retornar mais. Eu lembro que isso era uma terça-feira e eu tive que sair do trabalho, né? Deixar a menina terminar lá sozinha e vim buscar ele.
e eu não tinha muito o que fazer, eu entrei em desespero, eu não estava preparada. Por mais que eu quisesse muito tirar ele daquele daycare, eu ainda não tinha organizado a minha cabeça de como eu faria isso funcionar. Porque aqui eu não tô no Brasil, né? Eu não tô perto da minha família, eu não posso pedir pra minha mãe, pra minha sogra, dar uma olhadinha no Dom por uns dias até eu descobrir o que eu vou fazer, né? Tá, eu e eu. Então, foi um processo assim bem difícil. Nos primeiros dias eu tentei repassar algumas casas minhas, né? Assim, eu dava tipo consignado para uma outra menina ir lá limpar, ir lá fazer. Mas as minhas clientes, elas estavam muito acostumadas com a forma como eu trabalhava e elas reclamavam da forma que as outras meninas trabalhavam. E aquele fuê na minha cabeça, eu não tava dando conta, e estresse. O Dominique tava também estressado com toda essa situação. E eu em casa com o Murilo e o que a gente vai fazer? E a gente decidiu que eu ia vender o meu schedule e ficar em casa com o Dom. Foi uma decisão, assim, bem difícil pra mim, eu demorei muito pra construir o meu schedule, assim, eu ralei bastante pra aprender o inglês, pra conquistar as minhas clientes, mas foi bom, sabe? Eu coloquei a minha família em primeiro lugar, eu acreditava que naquele momento meu filho precisava de mim em casa e que Deus ia suprir, sabe? Que aquele dinheiro não ia fazer falta. E assim a gente fez. Eu acredito que eu tenha ficado em casa com o Dom por mais ou menos uns 3 meses, até ele começar o VPK. E quando ele de fato começou o VPK, né, ele tava naquele só meio período, na primeira semana ali praticamente, porque era o que o governo providenciava gratuitamente, né, com essa idade dele, e era apenas das 9 ao meio-dia. Então, se eu quisesse que ele ficasse o dia inteiro, eu teria que pagar a mais. Mas como naquele momento eu estava em casa, ele ficava só meio período. Porém, logo na semana seguinte já surgiu a oportunidade para eu trabalhar num office, né, com atendimento e tal ao cliente, ao telefone e tudo mais. E ele já passou a ficar o dia inteiro. E eu tava assim com o coração na mão, né, depois de essas duas experiências bem ruins, assim, o meu coração tava... Eu tava muito angustiada com ele começar a escola, sabe? Eu começar esse pré-kindergarten lá, mas foi, né? E para minha surpresa, a escola ela era maravilhosa, Seventh Generation Christian Academy. É uma escola assim fantástica. Eles fecharam bem no ano que o Dom se formou, sabe? Ele se formou e eles não continuaram mais trabalhando. Era uma escola que ficava numa igreja e ela era incrível, sabe? E eles tinham até mesmo um tipo de um culto uma vez por semana, então toda quarta-feira ele ia assim de socialzinho pra escola. Eu tinha uma senha de acesso, eu poderia entrar na escola a hora que eu quisesse pra pegar ele ou pra ver ele ou pra falar com a professora. A gente também tinha um aplicativo onde eu podia mandar mensagem pra professora, e ela me mandava foto dele, do dia dele, das crianças, como tinha sido, assim, era bem, bem gostoso, sabe? Foi o melhor ano. Nessa parte, assim, do Dom, como ele se desenvolveu, não tive problemas com ele, igual eu tive nas outras escolas, pra tu ver como influencia muito o ambiente em que o seu filho tá, sabe? E ali ele, assim, desabrochou, ele pôde ser quem ele era, e ele tava muito feliz. A formatura dele foi a coisinha mais linda do mundo, foi super fofo. Lipinski, he would like to serve as a police officer. Ready to paint the world. Né, ele se formando, eu tava sempre lá, eu sempre era a mãe voluntária que tava ajudando a organizar, a fazer as coisas, tava muito envolvida nas coisas da escola e foi fantástico, assim, foi um ano pra realmente remover os meus traumas e dar uma limpeza, sabe? Foi muito legal. Até
começar o kindergarten, né? Que ele se formou no VPK e agora ele ia começar a escola mesmo, né? Escola. E tem o Summer Camp, né? Que são as férias ali de verão. Ele já ficou num acampamento, num camp da própria escola que ele ia começar. Para essa adaptação ser um pouco mais fácil, né? A gente pensou que seria bom ele já se adaptar com o ambiente novo que ele ia estar. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu fico bem grata que ele fez o Summer Camp lá, porque eu tinha a opção de fazer o Summer Camp na escolinha que ele já tava. Mas eu pensei, poxa, mas Summer Camp é mais brincadeiras e tal, então seria bom ele já se adaptar na escola nova. E mesmo assim foi muito difícil, né? É um salto muito grande, assim, de repente eu tava ouvindo coisas como da diretora, né, da escola. Dominique, agora você está na escola, as coisas aqui são diferentes. E a forma como eles tratam a criança é muito mais, assim, muita responsabilidade, sabe, em cima da criança. É muito... Eu não sabia nem o que fazer, né? Tentei ajudar ele, auxiliar ele ali, as primeiras semanas ali com a adaptação também no ambiente da escola, com a professora, foi muito difícil. Eles têm, assim, um negócio de cores, de comportamento. Daí tem acho que o vermelho era o pior de todos. Ele não chegou a estar no vermelho nenhum dia. Mas daí tinha o vermelho, tinha o amarelo, o verde, o azul e o roxo. O roxo é o top das galáxias, assim, sabe? O Dominique pegou roxo uma vez só, em todo esse tempo que ele tá na escola. Mas ele tava ali sempre no amarelo, verde, amarelo, verde. Mas o ideal para ele seria estar no azul. Durante o Summer Camp, ele não pegou, eu não lembro dele ter ficado no azul. Em nenhum dia, assim, que ele não tenha chorado, feito algum tipo de birra. E já quando começou a escola, eu tive muitos problemas, já tive uma videoconferência com a professora, assim, no primeiro mês. Acho que nem tava um mês ainda. Falando que eu estava ali, que eu estava disponível, que eu estava interessada na educação do meu filho, enfim, né, que eu estava interessada a auxiliar ele a passar por esse processo de adaptação, a auxiliar ele a lidar com os sentimentos dele, que eu ia procurar uma psicóloga, que eu ia colocar ele no karatê, enfim, que eu ia procurar formas, né, do meu filho lidar com essas frustrações. O Dominique, ele tem assim, dificuldade em lidar com a frustração, quando ele não consegue fazer alguma coisa, quando ele quer escrever Eu lembro de uma situação que ele não conseguia escrever a letra Q, que se chama Q aqui, né? Ele não conseguia escrever essa letra e ele ficava muito frustrado e ele chorava. E ela tentava conversar com ele explodia, às vezes a situação escalava. Então, pequenas situações acabavam virando uma grande bola de neve para ele. E ele não conseguia lidar. Então a gente começou até mesmo aqui em casa, eu comprei alguns livros, alguns jogos, assim, que auxiliava nessa parte de emoções. E ele começou a fazer o karatê, que também auxiliou muito ele nessa parte, assim, de você lidar quando você perde num jogo ou alguma coisa assim. E ele melhorou muito na escola, né? Hoje, assim, atualmente ele ainda tá no kindergarten, né? Ele vai se formar agora, eu acredito que em junho. Mas praticamente todos os dias ele tá azul, é um dia ou outro que ele vem verde, que é assim, alguma coisinha que aconteceu, mas não é ruim. Mas a maioria dos dias ele tá azul, ele vem pra casa super animado, que foi pra escola, que viu os amigos, que brincou, me contando as coisas que ele aprendeu. Então foi um processo difícil, mas hoje, assim, tá sendo bem tranquilo, assim, realmente muito bom. Eu estou muito satisfeita, né? E até o momento tem sido assim, né? É desafiador, é tudo muito diferente do que a gente tá acostumado, sabe? A cultura aqui, ela é diferente, então os professores, eles não têm o mesmo carinho, o mesmo carisma. Eu lembro assim que eu amava a minha professora, eu amava ela, sabe? Eu lembro dela, a professora Angela Steffen. E eu amava ela era super querida.
assim, eu lembro assim que os professores que eu tive, eles eram bem mais queridos, bem mais amorosos com a gente, assim, é da nossa cultura ter essa empatia, sabe, pela criança, pelas pessoas. A nossa cultura é assim. E a cultura americana, ela não é assim, ela é muito fria, ela é distante, sabe? Em algumas partes eu gosto desse. Aqui eles preservam muito assim o seu espaço pessoal, sabe? Você tem que respeitar o meu espaço pessoal. Então você mantém, você fica longe de mim, né? O Brasil não tem isso de espaço pessoal, né? Tá todo mundo dentro do espaço um do outro. Mas em alguns lados eu gosto disso, em outros lados eu acho que é um extremo, assim, muito grande. Por exemplo, teve um coleguinha do Dom, algum tempo atrás, assim que ele começou o kindergarten, ele começou um ano antes que o Dom, que ele é mais velho que o Dom. E teve uma situação em que ele precisou ir no banheiro fazer, né, o número 2, e aqui elas não ajudam a limpar. E eles não se limpavam sozinhos. E a criança, enfim, né, chorou e ficou desesperada, triste, mas ninguém ajuda, sabe? Então ele ficou lá sujinho, né, com a calça suja, até a mãe dele ir buscar ele na escola e trazer ele, né, pra casa. E eu também, assim, uma vez fui buscar o Dom na escola, ele tava um pouquinho gripado e tava com o nariz escorrendo e tava literalmente, assim, chegando na boca, mas eles não dão, assim, nenhum um lenço pra ele pra falar assim, se limpa dessa forma. Eles não fazem. Então, é papel dos pais ensinar e tudo mais, sabe? Mas a gente não tem esse apoio quando a criança tá aprendendo, né? A escola, ela não vai te dar esse apoio, é uma coisa que você tem que fazer, sabe? Então, as culturas são diferentes, as coisas aqui funcionam de maneiras diferentes e a gente tem que ir se adaptando, né? Não tem assim... A escola, agora que o Dominique vai, ela é gratuita, né? Eu não pago mais pra ele ir pra escola. Eu pago apenas o almoço dele, né? Dá, acho que quase $4 por dia. E daí quando junta um tanto, assim, eu acho que quando junta $40, eles fazem débito automático da minha conta, né? Mas aqui não tem assim... esportes. Igual no Brasil a gente tem educação física, tu aprende vários esportes e tal. Aqui não tem. Eles têm ali um horário que ele vai pro playground, pro parquinho, que eles brincam e tal. Mas se você quer que seu filho participe de um esporte, você precisa colocar ele depois do horário da escola. Então você paga pra ele participar de algum esporte, né? Não tem, assim, essas opções como a gente tinha no Brasil, é tudo bem diferente. E qualquer outro tipo de coisa, assim, que ele vai precisar, toda semana ou quase toda semana tem alguma coisa que a professora pede pra comprar. Compra isso, compra aquilo, compra aquele outro, compra não sei o que. É muita coisa. Bem, além do material escolar, né, que a gente dá, a gente compra material escolar, mas sempre tem alguma coisa acontecendo na escola que a gente tem que doar. Mas é uma doação obrigatória, né? Você tem que ir lá e comprar e fazer e tal. Então, assim, o lado bom é que você pode escolher o que você vai comprar. Tem, assim, as listas, né? Você coloca lá o seu nome no que você vai levar. Mas ainda assim, sempre tem alguma coisinha ali ou outra pra pagar. Então, as coisas funcionam bem diferentes, né, da escola. E por hoje é isso. Essa foi a minha experiência, assim, com ele vindo pra cá, sabe? Nessa parte, assim, de escola e tudo mais, e babá. E deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de saber de mais alguma coisa relacionada aos filhos aqui, ou enfim, sobre algum outro assunto relacionado aos Estados Unidos, que eu estou preparando os próximos vídeos para responder, tá bom? E fiquem com Deus!